Pastor Anderson, muito prazer. Pastora Cristiane, Moisés, muito prazer. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer para vocês. Como vocês se conheceram? Agora é a parte romântica. É a parte romântica. O que foi? Ela fala da parte dela, né? Sim. Como foi assim, contar tudo, né, pastor Dan? O pastor Dan, ele era de Sorocaba, né? Eu sou de Santo André. E a gente já teve um outro relacionamento, né? Não deu certo. E, assim, todas as coisas cooperam para o bem, né, pastor Amo Dan? esse versículo. Todas as coisas boas e as ruins, viu? Faz parte, né? Os processos da vida. Desculpa, pastora, eu tenho que te interromper porque ela falou uma coisa tão poderosa que queimou meu coração. Às vezes as pessoas acham que ela errou. Então, assim, eu tentei. Não deu certo, então nunca mais eu vou ter uma nova oportunidade. Ela fica ali, sabe, ela com ela mesma, né? E ela perde, às vezes, as grandes oportunidades porque ela fica presa no passado que é intransponível, né? É como eu disse no começo, aqui antes da gente começar a gravar. O erro faz parte. É verdade. Eu achei poderoso. O erro, ele faz parte do caminho. E se você tiver medo de arriscar pelo erro, você não vai sair do lugar. Verdade. Então o erro faz parte. Todas as coisas contribuem para o bem. Amém. Daqueles que amam e temem a Deus, segundo os que são chamados pelo seu decreto. Nós somos chamados por Ele. Amém. Isso é lindo que a pastora falou, porque assim, os erros, eles vêm para nos ensinar, né, pastores? Sim. Então é com os erros que você adquire experiência, né? É com os erros que você consegue edificar as pessoas, né? Ensiná-las, né? Você começa a se enxergar mais, se conhecer, né, pastor Dan? Então é extraordinário os processos da vida, faz parte, né? Então quando vocês se conheceram assim, vocês já tinham passado por uma história, por frustrações? Sim, passamos. A história é longa. Você nunca desistiu, pastor, assim? Quando você conheceu o pastor Anderson, você pensou assim, será? Não. Ou foi aquela... Não, porque a gente quer saber, né? Foi a certeza absoluta? Porque, gente, aqui pra nós, viu? Quando eu conheci o meu marido, eu tinha todas as dúvidas. E ele lutou por mim como um verdadeiro guerreiro. Então, assim, mas eu não estava desacreditada do amor, mas eu conheço pessoas que foram, né? Então, assim, como... Compartilha com a gente, Vou compartilhar. Então, aí eu passei por essas etapas, né? E foi muita humilhação, frustração, né? Então, até por você, assim, nascer num berço evangélico, né? Muito bom. Então, você fica preocupada com a reputação que os outros vão pensar, né? Mas, não, Deus conhece o nosso coração. Amém. Né? Então, Ele sabe da minha intimidade, sempre soube do meu temor a Ele. Então, assim, e eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E eu falo que foi de Deus. Tudo que aconteceu foi de Deus. Por quê? A palavra diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dor consigo. E na minha vida não trouxe dor a partir do momento que eu conheci o pastor Anderson. Por quê? Veio através de uma profecia da vida do nosso pastor Carlos, né? Antes de eu conhecer o pastor Dan, como eu disse, sofri muito, né? Foi muita frustração, humilhação. E eu estava desacreditada no amor. Mas você tinha uma palavra, você tinha uma promessa. Mas antes, né, de chegar na promessa, no profeta. Eu estava assim, desiludida. Eu não sabia o que realmente era o amor. E aí, Deus me presenteou e eu vou chegar lá, que através da vida do pastor Carlos, ele estava vendo todo o meu sofrimento, ele acompanhando com a pastora Liliane, toda essa trajetória não foi fácil, eles sofreram junto comigo, né? Porque é uma frustração, né, você fica sem saída, meu Deus, qual que é o rumo que eu vou tomar? Eu estava meio perdida. E tudo isso tem propósito até na área espiritual. Amém. Da minha experiência com Jesus também. Depois eu vou contar para vocês. E chegou um certo dia que o pastor Carlos, quando eu morava com os meus pais, né? Estava ele e a pastora Eliane na sala, virou para mim com uma autoridade espiritual ali que arrepiou. Ele virou para mim, apontou o dedo para mim e falou assim: Shane, agora
você vai ver. Você sossega, porque Deus vai te dar o melhor. Deus vai dar um esposo para você, mas não só um esposo. Ele profetizou com autoridade. Não só o esposo, ele apontou o dedo para mim, olhando meus olhos assim, eu via Jesus ali. Eu creio. Né? Jesus, já vindo com a sua bênção na minha vida. Não só o esposo, olha o que ele disse, um esposo cheio do Espírito Santo. Uau. Mas não é agora, daqui 3 meses. Deu Ele a data. profetizou daqui 3 Ele meses. deu até a data. Foi no ano da Copa. 2014. 2014, né? Tá. Foi naquele tempo. Dito e feito, dali em diante, contando 3 meses, eu conheci o meu amor, o amor da minha vida. Gente. Foi demais, gente. Como Deus é real. Você não teve dúvida, Cris? Assim, Nenhuma. Não, será que é? Nenhuma, porque foi uma profecia tão verdadeira, tão de Deus, que eu senti ali muito forte o Senhor olhando por mim, né? E Ele interessado pelo meu sentimento, que Ele viu quanto eu sofri. E Deus, Ele é bom, Deus é amor. Né? Então, Ele me abençoando, me presenteando o melhor, porque eu não estava acreditando no amor. Para mim, o amor não existia. Eu não sabia como que era o amor. Aí, a partir dali, Deus foi revelando o que é um amor entre casal. E achei lindo isso, que Ele foi me presenteando o Dan. Ai, eu tô até emocionada, gente. Ai, você vai lindo. falando, você vai vivendo, E né? sabe que é lindo isso que você está falando, pastora? Porque assim, ó, que nem você falou assim, Deus me deu um presente como um pai, né? Que o pai ele dá o melhor para os seus filhos, né? Mas o que é mais lindo de você falar é assim, né? É a experiência que Deus te permitiu passar, né? Então, assim, eu acredito que muitas mulheres nesse momento estão sendo edificadas só pelo que a pastora está falando. Porque muitas também passaram por processos que nem esse e não acreditam mais no amor. Isso. E quando Deus quer presenteá-la como um bom pai, ela já não acredita. Então, assim, ela se fecha para a bênção, né? Aí as pessoas podem estar perguntando, nossa, mas ela é filha de pastor. Nossa, ela é a Cristiane Moisés. Tudo perfeito. Isso, e as pessoas esquecem, não é. né, que a Bíblia fala o quê? Que Deus não faz diferença, Não, né? não. A chuva vem pro Não, justo e pro injusto, não. né? Então, assim, Deus tem um particular com cada um. Sim. Né? Então, assim, mas essa Ele blindagem, né, diferente pastor? com cada um, E essa né? blindagem que as pessoas, elas acreditam, né? É uma falsa blindagem, né? E Luísa, só complementando o que ela está falando, teve algo dela, né? Teve algo que saiu dela para tudo isso acontecer. Eu conhecendo ela, ouvindo o testemunho dela e tudo que aconteceu na vida dela, ouvi algo maravilhoso que aconteceu na vida dela, que houve um quebrantamento, Foi. um arrependimento verdadeiro para que Deus pudesse a honrar. Sim. Mas Deus conhece o coração dela. E sabe o que ela... Deus tem ela como realmente a menina dos olhos, que trata com carinho, que põe no colo, sabe? Porque ela é uma mulher muito querida, muito amada, uma mulher muito sensível ao mesmo tempo. Sim, eu não aguento. Mas... Gente, que coisa linda! Quando há verdade, né? Você sente a conexão, né? Porque Quando há verdade. a gente que convive, né, que tá ali sempre perto, a gente sabe da verdade, uma menina muito... que gosta, que ama a justiça, como diz a Bíblia. Então, eu acho que Deus honrou a vida dela, porque ela o honrou primeiro. Amém. Amém. Entendeu? Então, eu acho que todas as coisas aconteceram e acontecem pelo livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. Quando Jesus, ele tá às portas, ele bate, ele é cavaleiro. Se a pessoa abre, ali ele faz morada, ele ceia com ela, que você ceia com ele, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, o arrependimento dela foi verdadeiro, foi puro. E isso Deus viu e eu acho que por isso Deus a honrou. Então, pegando o gancho do que o pastor Anderson está falando, porque, gente, isso não é uma entrevista, é uma declaração de amor, eu tô ficando emocionada. Tão lindo, né? Marido, vai aprendendo, marido. Olha, vocês, assim, essa parte é linda, né? Que, assim, eu acredito que as pessoas já estão assim, ai, gente, coisa mais linda. Porque é uma história verdadeira, não é uma história contada, Muito é uma história verdadeira. vivida, né? Então, vocês querem dizer pra nós que o casamento é um mar de rosas, vocês não têm luta, tá tudo lindo. Não, eu acho que a gente não pode ter demagogia e nem hipocrisia. O casamento ele é um trabalho diário. Uau. Ele é um trabalho diário. Da mesma maneira que você se esforça pelo teu trabalho dar certo,
Para você prosperar, o casamento é igual. Então o casamento ele tem que ser regado todos os dias. Entendam isso que o Todos pastor os Anderson está dias falando. o casamento tem que ser regado. E tem dias que alguém acorda não num dia tão bom, Sim. o outro acorda feliz. E eu acho que um vai suprindo o outro, Sim. não é? Então Deus me deu ela como uma disjuntora, uma ajudadora dentro do lar, e eu sou o provedor. Então eu tenho que entender o meu lado de provedor e ela entender o lado dela, né? As pessoas falam, a mulher ela é submissa. Hoje nós vivemos num mundo no qual nós estávamos até conversando, né? E só que é uma missão dela. Sim. É uma missão ser a edificadora do lar. E a minha missão é prover o lar. Prover, eu ser o provedor dela, eu ser o guardião dela, é aquele que ela enxerga uma segurança. Então eu procuro dar essa segurança a ela. E isso é tão poderoso que o pastor está falando, porque nós estamos num mundo onde os valores estão muito trocados. As pessoas, elas falaram assim... As pessoas não acreditam mais nas famílias. Não, e elas estão fazendo assim, eu vou fazer do meu jeito, e elas torcem para dar certo. Sim. Então quando você vê uma mulher de Deus, ou um homem de Deus falando assim, nós vivemos princípios, ainda que não seja o que eu quero, mas eu cumpro princípios para as bênçãos do Senhor estar sobre a minha vida, existe um preço, né, pastor? E as pessoas não querem pagar esse preço. Eu vejo nos casais hoje que eles querem a solução mágica, né? Mas isso que o pastor falou, perfeito, pastor. Eu sou o provedor. Ela é minha auxiliadora, minha ajudadora. Só que isso é o que dá certo, porque isso é estabelecido pelo Senhor, né? Agora, trocamos, né? Vamos trocar os papéis, vamos ver se dá certo, né? Então, aquilo que o pastor estava falando, que ele se emocionou e que é realmente muito emocionante, é que, olha que ponto nós chegamos. O homem tem que se falar, eu vou me posicionar, e a mulher, eu tenho que me posicionar, sendo que isso é uma coisa natural. É natural. É por isso que a fidelidade do homem e da mulher, hoje é meio complicado esse tema. Eu estava até vendo alguns podcasts, né, de um cristão, ele estava pegando aqui algumas imagens, algumas falas, e ele vendo ali uma mulher falar num outro programa sobre fidelidade, que isso já não é uma coisa, sabe, assim, que tem que ser feita de uma forma... Uau, e eu penso assim, a fidelidade nossa como cristão, ela não é primeiramente com ela e nem ela comigo. Maravilhoso. A minha fidelidade hoje, porque eu posso até falar para você, eu fui um homem que traí muito. Se eu passasse 2 dias, mesmo num outro casamento, sem, né, sair com uma outra pessoa, para mim... Entenda, é um homem falando do que ele conhece. Então, qualquer coisa que o pastor Anderson venha falar desse assunto, ele conhece com propriedade, então, né? o que eu estou falando é verdadeiro. Então, assim, a homem não consegue ficar sem trair. Então, vamos lá. Então, vamos corrigir esse negócio. Então, hoje nós vamos completar agora, no mês que vem, 9 anos de casado. Faz 9 anos que eu falo com propriedade, que eu nunca mais tive uma conversa assim com uma outra mulher com outras intenções. Uau. Porque por isso que eu falo que o evangelho ele tem que haver transformações. É isso. Quem roubava não rouba mais, quem traía não trai mais. É isso que é o evangelho, porque ele muda a sua lógica de vida. Se ele não mudar, é porque você ainda não se converteu. Novidade de vida, né, pastor? E as pessoas podem falar isso, olha, mas não, há aquele processo. O processo não existe. Eu falo quando você tem um encontro com Jesus. Sim. Isso eu estou falando, não é a questão do processo da sua vida, de que você não vai errar mais, não é isso. Porque Deus, ele olha o teu coração. Então... ali, se o seu coração não tiver mudado, você não teve um encontro com Jesus. Amém. Porque se você não tentar acertar, mesmo que você erre, você não teve um encontro com Jesus. Você está entendendo? Eu posso errar, eu posso cair, mas não foi porque eu quis, não foi porque eu tive a intenção daquilo, porque Deus sonda as intenções do coração. Eu posso cair, alguém aí caiu, Deus te levanta agora. Amém. Entendeu? Agora, o que eu não posso, não é voltar de novo àquele mesmo vômito. Isso é forte.
entendeu? Naquela mesma lama, naquele mesmo lugar, não posso ter aquele mesmo pensamento, não. Eu mudei. A Bíblia diz lá que a gente tem que sair daquele caminho, né? Que é o pecado. O pecado, ele é um erro de alvo. Se você for estudar o pecado, ele é um erro de alvo. Então, eu tenho que, hoje eu tenho um alvo, que é Jesus. Então, eu estou falando da fidelidade. O que é a fidelidade? Fidelidade, primeiro, com aquele que me vê em todas as horas, que não dorme, só vem para me guardar. Pastor, pegando o gancho do que o senhor está falando, se hoje um homem viesse conversar com o senhor e falasse assim, pastor, eu tenho esse problema. Mas já veio? Eu acredito, né, que assim, imagina no mundo que nós estamos, né? Pastor, eu não consigo, como que o senhor conseguiu? O senhor tomou algum comprimidinho, caiu um pozinho na sua cabeça? O que acontece? A pastora Cristiane, ela te ameaça? O que é o segredo? Porque, por incrível que pareça, né, as pessoas, elas acreditam que é assim que acontece, né? E eu acredito que a transformação que o senhor passou nisso, eu era um homem que eu não ficava. Você imagina uma pessoa falar, eu era um homem que eu não ficava. Hoje eu fala, não como falo. pode ser Exato. transformado, Assim, né? peraí. Outra pessoa. Eu imagino quantos homens se identificaram agora com o pastor Anderson. Eu falo assim, tudo isso é graça. É graça de Deus. Para quem entende a graça. Quando você compreende a graça, tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário por você. Então eu entendi ela. Eu compreendi a graça. Então, quando eu penso em fazer algo errado, porque a nossa mente, nós vivemos aquilo que nós herdamos do Éden. É verdade. Então, a todo tempo, pastor, nós pensamos coisas ruins, coisas más. E só que Deus nos dá o escape. Está escrito na palavra dele. Qual que é o escape? É a cruz. Amém. Se você não olhar para a cruz, você não vai ter escape nenhum. Então eu olho para ela e percebo, foi feita uma obra tão grandiosa por mim. Foi pago um grande preço por mim. E através desse preço, eu penso em não fazer algo de errado. Então, como eu estava falando, né? Você perguntou, mas como você falaria para alguém, né? Sobre esse tema, sobre isso, né? Qual o conselho que o pastor daria? Qual o conselho? Eu já tive alguém que teve esse problema e veio falar comigo. E na verdade eu nem tinha dado testemunho nada da minha vida, mas é que como eu sempre falo, a gente é o sal da terra, a gente é a luz desse mundo. E as pessoas veem em nós coisas diferentes. Nós somos uma bênção. Amém. O diabo pode falar que não somos, mas nós somos uma bênção. As pessoas vão olhar para você, para minha esposa, para quem está aqui, que seguem Jesus e não tem o que falar, porque nós somos uma bênção. Amém. Não tem como ele tentar colocar uma coisa que nós não somos. Nós somos uma bênção, independente das nossas imperfeições. Você não deixa de ser filho por causa das suas imperfeições, né? Então aí o rapaz, né, é um cliente meu, né? Ele veio falar comigo e eu só tinha falado que eu era de um ministério e tal, porque ele perguntou o que eu fazia e tal. Eu falei, sou pastor também, né, e tal. E aí ele falando comigo, aí de repente eu comecei a conversar com ele, mas sabe quando começa a surgir conversas assim, e do nada assim ele vem e fala, cara, você é crente, né? Falou, você é pastor, né? Preciso me abrir, cara. Eu falei, fala aí. Ele falou, olha, não tem um dia que eu não saia daqui da loja onde eu trabalho e não passe num prostíbulo. Uau! Não tem um dia que eu consiga dormir, chegar na minha casa, pôr a cabeça no meu travesseiro, olhar nos olhos da minha esposa. Porque o pecado me atormenta. E eu não consigo sair disso. Ele foi confessando tudo. Aí né? sim eu dei esse testemunho. Aí eu falei, cara, eu era essa pessoa. Nossa, que poder. E Deus mudou minha vida. E Ele pode mudar a sua também. Agora eu vou falar o principal. Faz alguns dias ele me mandou uma mensagem. Me agradecendo e falando assim, cara, tudo aquilo que você falou pra mim, olha isso. Cara, eu te agradeço de coração, porque olha aqui o vídeo. Nossa. E aí ele me mostrou ele se batizando nas olha águas. E hoje ele é um marido espetacular dentro do lar. Olha isso.
Então eu só posso... Nós vamos partir do princípio, né, que a Bíblia fala o quê? Se o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Então assim, quando você pode estar se perguntando, eu tenho um vício, eu não, que nem esse rapaz confessou para o pastor Anderson, mas a Bíblia fala assim, em nenhum momento, né, Deus ele dá essa responsabilidade para ninguém, ele fala, se o Filho vos libertar. Então. Verdadeiramente verdadeiramente, né? Então assim, ele se arrependeu, ele foi para Jesus, ali ele teve a libertação dele, a família dele restituída, por um testemunho, né? Por uma palavra. Olha, então não como existe Deus mágica, agiu, né? Existe uma decisão. Sim. E a Jesus, né? O poder da palavra ali, né? Que foi o que transformou a vida E é dele, isso né? que eu falo, muitas vezes, né? A gente tem essa responsabilidade de cumprir com esse ID. O problema não está em você. É isso que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas acham que é ela. Eu não consigo pregar, eu não consigo fazer isso. O problema está na sua disponibilidade. Em você dar acesso para o Espírito Santo agir sobre a tua vida. Entendeu? A Bíblia diz para a gente não ser tímido. Para a gente não ter vergonha. Porque os tímidos não herdarão. Está escrito. E é dessa timidez que a palavra está dizendo ali. Para quando que ele precisar de você, você ser aberto e se abrir. Nossa, maravilhoso. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Porque muitas pessoas poderiam falar, peraí, vamos esconder que não vou falar não, entendeu? Então eu dei o acesso para gerar frutos através desse acesso. Entendeu? Então assim, eu acho que muitas vezes não é nós. É a gente entendermos que quem opera é o Espírito Santo. Entendeu? Eu posso falar aqui, mas eu não me glorio por isso. Eu glorio naquele que me salvou, que fez tudo por mim, faz até hoje e me levará para uma terra santa. Eu morarei lá sem dor, sem choro, sem lágrimas. É isso aí que eu penso, né? É na minha esperança. Então assim, hoje como casal, né, como pastores do Ministério Voz da Verdade, eu acredito que vocês lidam com pessoas, né, o tempo todo, com dificuldades, com problemas, com lutas. O que hoje vocês falariam para essas pessoas que estão assistindo em relação a o casamento ser vivido da melhor forma possível? Porque o casamento ele é uma bênção, porque Deus instituiu o casamento. Sim. Só que agora as pessoas, a sociedade, ela está deturpando isso, né? Ela está trazendo o casamento como algo ruim, né? Não como uma coisa boa, não como bênção, né? E como o pastor Anderson falou, o dia a dia nem sempre é fácil, né, pastor? São pessoas diferentes, culturas diferentes, vocês foram criados de formas diferentes, né? Então assim, são dois mundos que se conectaram ali. Para esses casais que estão passando algum problema, que estão pensando em se divorciar, que acham que não tem mais jeito, que estão frustrados, o que a pastora Cristiane diria para essas mulheres? Porque a Bíblia fala que a sabedoria está na mão das mulheres. A mulher edifica, né? E destrói também, né? Olha o poder que a mulher tem, né? E o homem, ele é o provedor, ele é o protetor, né? Então, quando a mulher tira também essa autoridade do homem, ele simplesmente perde as forças, né? E aí entram outras lacunas aí. Então, o que a pastora Cristiane falaria para essas mulheres? E depois, o que o pastor Anderson falaria para esses homens? Primeiramente, eu falo para as mulheres, né? Colocar Jesus no centro de tudo. No centro do seu lar. E, como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a tola, destrói com suas próprias mãos. Assim, e eu peço assim que as mulheres sigam a palavra de Deus, né? Ajoelha no seu quarto, pede direcionamento para o Senhor e o Espírito Santo vai agir, né? Por mais problema que você esteja passando no seu lar. Casamento também é renúncias, né, pastor? Renúncias também, né? Tem coisas que, por exemplo, você não gosta, aí o marido quer fazer de outro jeito, mas você tem que renunciar por respeito, porque também o meu esposo, pastor Anderson, ele é o sacerdote do meu lar. Então eu tenho que respeitá-lo, independente do que nós estamos vendo e vivendo nesse mundo difícil, que os valores estão invertidos, o certo virando errado, errado virando certo. Então a gente tem que colocar Jesus no centro de tudo, do nosso lar. E as mulheres respeitar os maridos como sacerdote do lar, né? E aí o amor vai fluindo. E eu vou pegar o gancho que a pastora falou,
que eu acredito, assim como é com Deus, eu creio que é com entre nós. Que eu acredito que nós provamos, né, o amor e ganhamos mais quando nós renunciamos do que quando nós fazemos algo, né? Porque você pode fazer por ele muitas coisas. Mas às vezes a sua renúncia vai pesar muito mais, né, pastor? Me corrija se eu estiver errado, do que você satisfazer Porque, ele com. Às vezes, por orgulho, né, a pessoa, o casal vai deixar destruir o relacionamento por orgulho. Então tem que quebrar esse orgulho, né? Tem que se render, ser humilde, para que tudo flua, para que seu lar seja abençoado, né, na área física, material, espiritual, quem tem filhos, né? Então, se há sentimentos para vocês casais, se tem sentimento entre vocês dois, pensa, senta junto, tenha diálogo. O diálogo é muito importante, viu? Não vai guardando, tipo assim, algo que está incomodando tanto, né, a esposa como o esposo. Se tiver algo incomodando, senta os dois, vão conversar, vão orar, ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai dirigindo tudo, né? Então é tudo também na base do diálogo, eu falo.